melhor para mais que precavido. Então tá, vamos lá para a micologia, o estudo dos fungos. Eu não sei por que razão as provas adoram fungos e resolvem cobrar detalhes, mas quando eu digo detalhes, são detalhes desse grupo aí taxonômico, desse grupo então de seres vivos. Então o estudo dos nossos fungos tem como características então básicas, né? A gente revisa um monte de coisa que já viu durante o ano. Existem grupos unicelulares e a grande maioria deles é multicelular. Quando eles são unicelulares, então portadores de uma única célula, no ambiente aquático ou no ambiente terrestre, desenvolvem-se com metabolismo tipicamente intracelular. Aos que são multicelulares, a maioria, muitos deles habitam então, o ambiente terrestre, apresentando então metabolismo intra e extracelular. Dentre os destaques, isso é bom, né? Fiquei sem voz agora. Dentre os destaques que a gente faz dos unicelulares, eu fiz da levedura. A levedura é aquele caso excepcional em que um organismo unicelular consegue apresentar comportamento de multicelular. Ele é unicelular, ele tem uma única célula, as leveduras, e ela consegue uma habilidade evolutiva e metabólica, claro que isso faz parte do seu processo evolutivo, refletindo o seu trabalho metabólico de conseguir secretar enzimas para o meio externo, degradar substrato e depois trazer esse substrato já degradado para dentro do âmbito celular. Então isso acaba sendo uma excepcionalidade, mas que aleatoriamente teria garantido o sucesso das leveduras, levedo, conhecidas muito como fermento biológico na natureza. Tem uma espécie bem famosa, de um gênero também bem famoso, que a gente fala que é o Saccharomyces cerevisiae, da onde Saccharomyces significa em latim fungo do açúcar. E ele é muito utilizado na fermentação e nós, portanto, temos uma importância muito grande disso nas provas em função da indústria alimentícia. Então ele é um unicelular que tem comportamento intra e extracelular metabólico e o Enem aborda isso muito bem. Faz uns 2 anos, ele abordou 3 anos, isso muito bem, numa prova dizendo que botaram um macerado de milho para as leveduras e como é que a levedura conseguia se nutrir do milho que tem amido, que é uma gigante, uma jamanta para dentro da célula. E a resposta era que ele consegue converter o material nutritivo do amido em algo utilizável na sua célula, que é literalmente essa capacidade de fazer hidrólise extracelular. Nenhum ser unicelular tem metabolismo extra, a não ser as queridinhas leveduras. Foi uma das primeiras informações que nós falamos em fevereiro para caracterizar o unicelular. Tá? Então, multicelulares. Quando eles são multicelulares, eles são formados por hifas. A multicelularidade desses organismos que não formam tecidos. Tá aí uma outra importância, uma outra prerrogativa conceitual. Eles são multicelulares, mas eles formam micélios. Eles são formados por esses filamentos aqui que são chamados de hifas. As hifas são multicelulares, cada núcleo uma célula. Então aqui eu tenho 6 células, só que diferentemente dessa de baixo ou dessa mais embaixo, a cada célula não existe parede celular. Então nós dizemos que não existem septos. A cada célula existe uma parede celular, ou a cada 2 células uma parede celular. Não importa. Aos multicelulares, todos eles são formados por esses filamentos chamados hifas, que nós, de modo macroscópico, enxergamos como filamentos do corpo fúngico. E a gente passa a considerar que eles, ao constituírem essas hifas, não constituam tecidos, e sim micélios. Nem todo multicelular produz tecido. No caso, tem vários, as briófitas nas plantas não têm tecidos, os poríferos nos animais não têm tecidos, os fungos multicelulares não têm tecidos. E como a prova é apaixonada por fungos, vá que essa seja uma informação também importante. Como nós sabemos e já vimos várias vezes, eles são uma mistura, uma transição evolutiva entre os primeiros animais e as primeiras plantas. Nós sabemos que nós enxergamos características desses 2 grupos taxonômicos em fungos. Então, eles são obviamente eucariontes, porque eles derivam de eucariontes mais complexos, sendo eles extremamente simples. Eles são heterotróficos por absorção. Heterotróficos homenageando os animais, a absorção homenageando as plantas. As plantas, através de raízes e rizóides, absorvem nutrientes. Então, eles têm o poder absortivo de nutrientes. Então,
Então, a absorção como categoria de nutrição, plantas, porém heterotróficos, sugam matéria orgânica do meio, assim como os animais. Podem viver isolados ou em colônias, isso é tranquilo, a gente vê que é clássico de todos os reinos. Livres ou parasitas, então existem os parasitas que causam as micoses, então doença de fungo é conhecida como micose, a maioria vida livre, fazendo funções importantíssimas no meio, funções mutualísticas ou simbióticas, funções decompositoras, que reciclam a matéria de um ecossistema junto com as bactérias, funções fermentativas, claro que trazem alguns dissabores, né? Como por exemplo alucinógenos, venenosos, outros que são cancerígenos, tem coisas boas e ruins, mas eles são vida livre, não parasitam o corpo de ninguém. Ninguém mandou tu lá comer um aspergillus flavus e adquirir câncer, por exemplo, né? Numa castanha estragada. Ele estava lá, vida livre, tu foi lá e comeu ele. Não foi ele que invadiu o teu corpo. Agora, aqueles que invadem o nosso corpo realmente são os parasitas. Por que que um fungo é parasita? A gente vai falar isso na classificação. Porque todos os fungos, eles estabelecem um ciclo semelhante ao das algas, embora não tenham um derivado delas. Mas olha só, as algas deram origem às plantas. Lembra a passada? As algas deram origem às plantas. Os protozoários deram origem aos animais. De plantas e animais surgiram os fungos. Então é natural que a gente possa dizer que o ciclo reprodutivo deles seja semelhante com o ciclo de algas. Nas algas nós vimos que nós tínhamos um esporófito diploide que por meiose produzindo esporos dava origem a um gametófito, isso a gente revê nas plantas de novo depois, que através de gametas fecundavam gerando um novo esporófito, aquele ciclo mais complexo haplodiplo-bionte. O que acontece com os fungos? Como eles são mais simples, e olha que eles são mais simples do que algas no sentido. Não tem esporófito, tem um micélio reprodutivo. Conjunto de hifas, diploides que por meiose produzem esporos. Não sem gametófito, tem micélio vegetativo. Conjunto de hifas que vão trabalhar com a parte sexuada da reprodução, mas onde não existem gametas. O que se propõe nos fungos é uma fusão entre hifas haploides. E é esse o quesito que faz com que eles sejam mais simples do que algas. Porque as algas têm gametas, fungo não tem gameta. Eu já vou dando assim algumas dicas porque a gente vai estar caracterizando no nosso material. Por que um fungo é parasita? Pelo simples sentido. Todo organismo metagênico, lembra desse nome? Metagênese, alternância de gerações, ele tem uma fase. Vou pontilhar aqui assim, ele tem uma fase assexuada, seguida por uma fase sexuada. Quando o fungo é parasita, falta-lhe a fase sexuada. Não tem autonomia no desenvolvimento ambiental. Precisa parasitar alguém para continuar perpetuando. Então eles são parasitas, e nós temos um grupo bem clássico de parasitas, que vocês não vão encontrar hoje na classificação atual, mas existe, que são os deuteromicetos, e que eles acabam não tendo parte sexual, fase sexuada. E aos poucos a gente vai olhar no texto direitinho onde isso está. Mas como característica geral desse reino, existem os livres e os parasitas. Assim como existem os aeróbicos, que utilizam oxigênio, e os anaeróbicos facultativos. E agora eles são mais complexos. Porque lá nos seres mais simples, ou tu é aeróbico ou tu é anaeróbico. E cara, se tu é anaeróbico e o oxigênio entra na tua célula, tu morre. Não tem facultativo anaeróbico, por exemplo, em bactérias. Facultativo, não. Ou é anaeróbico e se tiver contato com oxigênio morre, ou é aeróbico e na falta de morre também. Aqui não, aqui eles são facultativos. Então já, uma complexidade metabólica. Uma alternativa de sobrevivência. Claro que isso representa a sua simplicidade. Se tem oxigênio, respira, se não tem, fermenta. Ele é generalista e isso reflete a sua simplicidade. Mas em termos adaptativos, isso é bastante complexo. Porque ele não morre se faltar oxigênio. Eu morro. Ele não morre se estiver na presença do oxigênio. E se eu tiver em excesso, eu tenho oxidações em excesso, eu tenho problemas. Eu tenho que ter 21%, onde eu consigo me localizar bem. Se tiver 42%, talvez eu tenha envelhecimento precoce, aceleração da telomerase e morte, pelo excesso do estresse oxidativo. Se falta, deu asfixia, hipóxia, asfixia, acabou.
Eles não. Então, nesse sentido, a simplificação dele, a simplicidade dele, que mostra que ele consegue atuar nos dois lados, em termos de adaptabilidade, isso é muito bom. Então, eles são o que a gente chama de anaeróbicos facultativos. E isso é característica fúngica. Só eles têm essa habilidade dentre os anaeróbicos. Ainda apresenta uma parede celular. Ter parede celular é coisa de planta ou de alga. Com celulose, mais ainda, alga e planta. Origem, de onde elas vêm. Mas ao mesmo tempo, que coisa engraçada o aleatório da evolução. A maior parte da composição dessas paredes são de origem animal, quitina. Tanto que nas classificações a gente vê uma parede celular 100% quitina, ou uma parede celular 80% quitina e 20% celulose. Pode até ter celulose, mas ela é minoritária. A majoritária presença é de quitina. E ainda nós temos o armazenamento de glicogênio, característica típica de heterotróficos. Polissacarídeo energético de animais protozoários, que muitas vezes não tem a molécula em si, mas algo semelhante à molécula, e fungos. Tudo isso gera N questões nos vestibulares, e a URGS ama esse tipo de aprofundamento. Então, dentro da anatomia já comentamos a questão dos micélios entre vegetativo e reprodutivo e as funções que estabelecem. E a gente vai caracterizar o micélio como um conjunto de hifas. Da mesma forma como a gente falava lá do núcleo do protozoário. Se é chamado reprodutivo, é porque vai executar a meiose espórica. Esse reprodutivo aqui não vai falar em gameta, até porque não existe. E esse reprodutivo não se dedica a sexual. Ele se dedica ao assexual. Porque ele se dedica à formação dos esporos. Já o vegetativo. Vegetativo quer dizer fisiológico. Além de armazenar nutrientes, o próprio glicogênio em algumas hifas, mas ele fixa o fungo no substrato. Ele absorve nutrientes orgânicos. Faz trocas quando necessário. Trabalha com a eliminação de resíduos. A excreção é o vegetativo, é o fisiológico. E ainda trabalha com a reprodução sexual, que nada mais é do que uma fusão, uma união entre hifas haploides. Fala. O que você tinha falado da digestão extracelular? Extracelular, a digestão, porque quando tu é unicelular, tu só tem metabolismo intracelular. Mas as leveduras, elas quebraram também essa regra, porque elas conseguem ter metabolismo extracelular. Isso é uma excepcionalidade. Tem. Não, elas têm. As leveduras, de modo geral, têm. Levedura, fermento biológico, todos eles são o mesmo grupo. Então, seria uma excepcionalidade bem grande dessa caracterização. Feito? Então vamos para a parte chata. Não é a parte chata ainda, a parte chata é a classificação. Vamos para a parte menos chata. Vamos falar das funções, então. O que vocês têm que saber e lembrar, muitas a gente já passou e outras a gente não passou ainda, sobre fungos. Então lá na ecologia nós relembramos que os fungos são saprófitas, saprófagos, saprobiontes ou decompositores, e trabalham então com a aniquilação da matéria orgânica. Lembram da reaçãozinha? A gente já colocou há pouco tempo em Monera, na aula de sábado. A matéria orgânica é transformada em inorgânica. Reciclamos matéria, mas não energia. Então é importante lembrar que os fungos, quando colocados no último nível trófico, nas teias alimentares, nas redes alimentares, assim como bactérias, pode reciclar matéria. Fertiliza o solo com o desenvolvimento da matéria inorgânica. Então essa é a primeira função. Número 1 para vocês, decomposição ou saprofitismo. Já coloquei ali em detalhe reciclagem da matéria, tá? Segunda função, parasitismo. Mas eu vou chamar de parasitismo, comento da presença das micoses. Quando então os nossos fungos exercem a função de parasitas. A URGS gosta muito do termo patógenos. Então, agentes patógenos, patologias, doenças.
Atacando plantas e atacando animais, esse grupo de parasitas, já sabemos, é parasita, porque não apresenta fase sexuada da reprodução. Por isso são dependentes do corpo de alguém. Sem dúvida, uma enorme quantidade de parasitas. Tinea pedis, causando frieira num estágio pé de atleta. Na verdade, o primeiro estágio é pé de atleta e o segundo estágio é frieira, mas é o mesmo fungo. Pitiron epidérmicum, entre outros, que causam aftiríase. Pneumocistes, que causam algumas formas diferentes de pneumonias. Nós temos vários exemplos. Tá? Fungo causando a histoplasmose, que é uma doença gravíssima. Então, várias. Mas o vestibular ele quer saber duas básicas. Ele quer saber o Hemileva astatrix, causando a ferrugem em plantas, dizimando verdadeiras lavouras, junto com o tal do bolor, que a gente também, muitas vezes tem um grupo chamado Phytophthora infestans, que vocês não precisam saber o nome, tá? Hemileva astatrix causa ferrugem. E o Phytophthora infestans, ele causa o bolor em alguns tubérculos e raízes tuberosas. Os dois juntos aniquilam lavouras inteiras, causando prejuízos homéricos. Então, plantas têm micoses. E o mais famoso e que a URGS, esse sim, tem que saber nome e sobrenome, como eu digo, é o Candida albicans. Sempre caia candidíase. Pode falar em frieira, pé de atleta, histoplasmose, entre outros. Até esses tempos o Ítalo mostrou um artigo que falava sobre criptococose, que é uma outra doença fúngica aí que descobriram há pouco tempo. Tá? Enfim, tem várias doenças. A única que a gente tem que saber de cor, que não vai ter nenhum textinho para a gente estar ali fazendo alguma análise, é a candidíase, causada pelo famoso fungo de mucosas Candida albicans. E quando eu falo de mucosas, mucosa bucal, mucosa nasal, mucosa anal, mucosa peniana e mucosa vaginal. O Cândida, ele consegue se localizar em todas essas regiões. Muitas vezes é confundido com o sapinho. Sapinho é a moniliase, que é causado por um gênero chamado monila, que se estabelece geralmente nas mucosas de pessoas que não têm lá, muitas vezes, o trabalho imunitário tão avançado. É muito comum a moniliase em crianças, até os 4, 5 anos de idade, função de toda, né, falta de noção, muitas vezes de higiene, eles estão aprendendo a questão da higiene, e às vezes cometem alguns lapsozinhos, né, até o beijinho na boca, que muitas vezes eles dão um selinho no outro, né, que nem se dão conta, acham gostoso, enfim, isso acontece muito. Pedagogia relata muito isso, até muitas vezes em pessoas mais de idade. Então é o monila, às vezes não é a candidíase, muitas vezes é a monilíase. Mas cuidado, falou em sapinho e só tem opção de candidíase, pode ser. Mas às vezes vai fazer Santa Catarina, pode não ser. Monila não dá lá embaixo. Ânus, pênis, vagina. Monila é só boca. Pegou fora da boca, é cândida. Então são algumas dicas para Santa Catarina e Paraná, porque tem essa cobrança. A URGS, vamos dizer que nem vai cobrar de vocês monila, como se, nem sei que existe ali, né? Porque pro vestibular ela é mais rasa na cobrança, faz aprofundamentos daquilo que ela julga que eu tenho que saber. Mas ela vai ficar naquilo que eu tenho que saber. Ela vai falar, o Candida albicans é um parasita unicelular, não é multi, né? Mas é heterotrófico por absorção, ela vai abordar aquilo que a gente tem que saber. Prevenção é noção, como a gente diz, né? Prevenção é secar bem os pés depois do banho, secar as axilas, se secar bem, evitar deixar os nossos materiais em ambientes muito úmidos. O nosso clima é úmido, então interessante que a gente estenda as roupas íntimas e toalhas no local arejado, porque com muito arejamento eles têm mais dificuldade de se instalar. Não lá dentro do banheiro abafado com uma janelinha michuruca, muitas vezes até que pega bastante vento, mas né, que a gente sabe que dá aqueles mofos, aqueles bolores, enfim. Então as prevenções, dentre eles, podem ter patógenos. Então as prevenções são todos hábitos de higiene, cuidado com o próprio corpo, cuidado, noção, enfim, que a gente tem que ter. No caso do candidíase, né, sexual, a gente tem que cuidar, a questão do sexo, o uso da camisinha, o preservativo, não tem vacinação. Mas tratamento, nós temos os antimicóticos, também chamados de micoticidas, nome mais técnico para os antifúngicos, conhecidos como fungicidas. Então nós temos 4 nomes para uma mesma medicação, que é combater fungos, combater micoses.
A URGS faz um sarro com isso, né? Para tratamento do herpes, use micoticidas. Tá bom, né? Para tratar meningite meningocócica, use um viricida. Ela fica misturando tudo até que ela dá uma tacada só. Quando ela fez isso, ela falava da pediculose pubiana. Que até hoje tem aluno meu que não sabia o que era. Né? Bom, que horror! Olha o que ela resolveu cobrar dentro das questões, né? Dentro das parasitos. Às vezes a resposta é uma coisa não comum. Mas o que estava acompanhando esta pediculose era algo muito comum. Vai tratar tuberculose com fungicida? Vai tratar com antibiótico e bacteriano. Coisas muito tranquilas que a gente sabe, vai eliminando o que sabe que não é. Opa, sobrou um troço aqui que eu nunca ouvi falar, mas só pode ser que as outras eu tenho certeza que não são. Isso a URGS gosta de inovar em alguns momentos, tá? Ali ela botou pediculose naquele ano que era para gurizar tomar banho, né? Porque o chato, aquele vermezinho, a fase larval de um insetinho, ela só se desenvolve ali se tem muito sebo na região das virilhas e tal, do ânus ou das axilas. Então ela colocou porque tem um caráter social a prova de vestibular. Ela acaba o aluno estudando e entendendo, e opa, mudando muitas vezes seus hábitos. E aquilo ali foi, né? Em função de uma série de questões aí relacionadas aos anos acadêmicos que nós desenvolvemos. Terceira função, fermentação alcoólica. Nós já estamos careca de saber sobre fermentação alcoólica, né? A gente sabe que a fermentação é um processo heterotrófico anaeróbico, feito então pelas leveduras. Percebam que eu chamo a atenção, inclusive, das espécies, ou do gênero da espécie para vocês no livro, que é o Saccharomyces. Temos que ter um substrato glicose, que na presença, então, do meio aquoso, vai transformar esse açúcar, as suas enzimas, em álcool etílico ou etanol, gás carbônico e energia. O gás carbônico nós sabemos que é um gás que vai lentamente fazer as massas crescerem, os pães, as cucas, as pizzas, os biscoitos e tudo mais. E o álcool vai tratar de ser volatilizado no momento que a gente está produzindo esses alimentos. Mas se quiser preservar o álcool, coloca então no barril de carvalho bem fechadinho, ou coloca numa garrafa com uma rolha bem fechadinho, um macerado do tipo glicose que tu está fermentando, para então a construção das bebidas alcoólicas. Você está fazendo uma fermentação de uva para gerar o vinho, você está fazendo uma fermentação do arroz para gerar o saquê, você está fazendo uma fermentação do milho para gerar o uísque, do trigo para gerar a vodka, mas hoje também cerveja, da cevada para gerar cerveja, da cana para gerar cachaça, não importa. Se não quer perder o álcool, então não pode volatilizar, não pode permitir que ele seja eliminado da reação. Então, hermeticamente fechado, preserva, e lá tem algo que, segundo a biologia, não tem regulação de consumo, no sentido não há dose segura de consumo, né? Mas a gente encontra nas provas como que a fermentação alcoólica produz alimentos. Isso inclui a bebida alcoólica. Tem que ter um filtro muito grande, que enquanto algumas provas estão dizendo que o alcoolismo é uma doença grave, que se instala com uso recreativo desde a adolescência, e muitos perdem o freio, se tornam doentes, alcoólatras, blá 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 blá, falando horrores sobre o álcool. Tem muitas vezes, na maioria das provas, que a fermentação alcoólica é usada na indústria alimentícia para produzir cucas, pães, biscoitos, bebidas alcoólicas, e está chamando a bebida alcoólica de alimento. Se sou eu da banca, eu boto falso e digo bebida não é alimento. Porque é isso que a gente tem que ensinar, passar. Só que na prova é dado como verdadeiro. Porque a pessoa só enxerga isso aqui. Fermentação alcoólica é gás carbônico, álcool e ATP. E gera, então, no gás carbônico o crescimento dos alimentos. Então é tudo alimento. Tem que ter esse filtro, tá? Cuidado, porque não vão... Então, provavelmente a URGS, se escrever assim de lambuja, não deverá ter esse quesito como erro. Mas uma prova do Enem, não bota minha mão no fogo, já não sei. Porque nós já tivemos provas do Enem falando sobre o alcoolismo, inclusive no mapa brasileiro, colocando os estados que mais e menos bebiam entre jovens, e tu tinha que decidir chamando de doença. Eu estou chamando de alimento uma coisa que eles no Enem já chamaram de doença. Entende que a gente fica algemado? Eu, Luciana, professora, mega experiente, eu fico na dúvida dessas questões. É para botar verdadeiro porque eu me dei conta que bebida não é alimento? Ou é para... falso, né? Ou é para botar verdadeiro porque eles não se deram conta do que eles escreveram? Criticidade. E eu critico as bancas nesse sentido, mas passa batido. Então a tendência é chamar isso aqui fermentação alcoólica usada na indústria alimentícia.
Isso não estou dizendo que está sendo usado na indústria alimentícia, qual é a conclusão? Alimentos. Só cuide se tiver um filtro maior numa prova. Tá? Eu não boto a mão no fogo numa Caxias do Sul. Caxias pode trazer isso aqui como tóxico. Certo? Por que a gente não se intoxica com pão? Porque na hora que tu tá botando o pão para assar, o álcool vai embora. Volatiliza, se perde, se dissipa, blá, blá, blá. Então esse tipo de situação. Antibiose e amensalismo. Aquela relação da ecologia, onde nós temos um organismo, através de uma substância química, na sua neutralidade, aniquilando a vida associada. Então, neste sentido, nós temos o amensalismo, ou a nossa antibiose, um clássico exemplo didático, quase uma decoreba, do Penicillium notatum frente às bactérias. A gente tem a correspondência, não é o único que faz isso, mas um importante que faz isso, Penicillium notatum, que foi descoberto por acaso em 1929 pelo parente da Fê, Alexander Fleming, né? Acho que todo professor vai brincar contigo assim, né, Fê? Tá? E aí, o que aconteceu? Ele era um bacteriologista, ele trabalhava com bactérias. E um dia ele chegou no laboratório e um mofo esverdeado tinha matado todas as suas culturas. Anos de pesquisa. Como ele era um cara inteligente, enfim, ele não se desesperou. Ficou provavelmente triste, né? Ah, me perdi muitos anos de pesquisa bacteriológica. Mas eu vou ver o que esse mofo é. Esse bolor verde aí, no trabalho está escrito mofo verde. E aí ele vai lá e faz a descrição do Penicillium notatum. Observa o que está sendo liberado, percebe que aniquila naturalmente bactérias na sua zero neutralidade, ou zero menos da ecologia, e começa a estudar o penicillium e começa então a fazer vários trabalhos relacionados a essa função. Tá? Ele apresenta em várias comunidades científicas, ninguém dá bola para ele, e com o estouro da Segunda Guerra Mundial, lá por volta de 43, 44, ele descobriu em 29, olha como demora muitas vezes a ciência. Lá por 43, 44, muitos feridos de guerra, alguns então resolveram, dados os soldados, né, os feridos, vamos utilizar o experimento de Fleming e vamos ver o que vai dar. E os soldados, com aqueles experimentos, todas aquelas bactérias todas putrefando e comendo os corpos vivos, começaram a melhorar, começaram então a se recuperar das lesões, e aí sim ficou conhecida a penicilina como o primeiro antibiótico, graças ao trabalho de Fleming. Então essa historinha toda, muitas vezes eles contam. E acredito que essa historinha vocês tenham que saber decorar. Tá? Porque quando que começou a ser produzido antibióticos em larga escala? Praticamente no final da Segunda Guerra Mundial. E em função de, já que o cara está morto mesmo, porque veio para a guerra e já está todo putrefato, não custa testar. E ao não custar testar, isso teria salvado depois como legado menor quantidade de vidas. Tá? Então era o início do desenvolvimento farmacológico dos antibióticos no pós-guerra. Muitos são comestíveis, naturalmente comestíveis. Então vai lá, pega uma trufa, pega um champignon, pega um shiitake e manda ver. Naturalmente comestível, sem nenhuma periculosidade. Muitas espécies, como Agaricus campestris, são naturalmente comestíveis. Tem os tuber, que são as trufas, naturalmente comestíveis. O próprio shiitake, que eu comento com vocês, cogumelo do sol, entre tantos outros, são comestíveis. Poder nutritivo, né, em função da sua metabolia. Mas alguns são alucinógenos. E aí os alucinógenos, eles têm duplo comportamento. Alguns são alucinógenos que tu usa só uma vez, que tu morre depois desse uso, e outros tu pode usar algumas outras vezes, vai ficando sequeladinho sem perceber, né? Que é o caso então, quando a gente diz que ele é venenoso, como a Amanita muscaria, por exemplo, é porque mata, tem tendência a matar. Dependendo da dose, obviamente, né? Tem todo esse macerado. Quando a pessoa foi lá, fez um chá de cogu, de Amanita, tomou uma dose a mais, deu uma pane cerebral, o sistema nervoso central entrou em choque, descoordenou batimentos cardíacos, descoordenou o batimento, então morre. Tá, então, ok. Se fizer um chá de cogu do mesmo Amanita, com uma dose, talvez uma diluência maior, se for um cara mais forte, uma mulher mais forte, talvez não morra. Né? Talvez, isso aqui a gente ouve dos micologistas. Tá? Mas enfim, na verdade os toxicologistas que mais trabalham com isso. Então são os venenosos, aqueles que geralmente matam. Tem toxinas que são letais. Já os tóxicos não. Tóxicos, eles
podem gerar algumas sequelas, que a grande maioria, muitas são imperceptíveis, como é o caso do clavíceps purpúrea, que leva à formação do LSD. O clavíceps purpúrea, ele tem dentro dele uma substância chamada dietilamida do ácido lisérgico, do qual se extrai, se purifica e se faz o LSD. O LSD ele tem a tendência de ser alucinógeno tóxico, ele não mata. E aí, com o uso continuado, ele vai causando algumas alterações sinápticas, mas que são imperceptíveis. Quando serão perceptíveis, sei lá, dependendo da dose do uso, né? Cada um vai saber como é que vai ficar o uso dessas substâncias. Aí, muitas vezes, quando começam os primeiros sintomas, é porque são sequelas já bastante agravadas. Então, são as duas situações. E isso também, né? Teve um ano, há uns anos atrás, as provas começaram a falar bastante de toxicologia e uso de entorpecentes, substâncias recreativas. A PUC já fez tematicamente uma prova uma vez sobre álcool e drogas. Acaba muitas vezes acontecendo, porque é questão da informação, mas eu vejo que os vestibulares menos falam sobre isso. Mas existe a potencialidade de ser alucinógenos, tanto para a linha de venenos, quanto para a linha de tóxicos. É isso que algumas tribos, que algumas tribos usam no chá? Sim, aí tu tem assim, ó, tu tem algumas tribos usando ervas alucinógenas, que são plantas alucinógenas, e tu tem outros que fazem uso de também substâncias fúngicas. Né? Por exemplo, os índios na Amazônia, eles cultivam fungos venenosos para que eles possam usar para caça, para ataque. Eles colocam depois dessas toxinas venenosas, eles conseguem envenenar, não sei direito, equipamentos, até flechas e tal, para poder melhor caçar e tal. Eles, né, vida mais silvestre, que vivem dentro das suas tribos de modo silvestre, ainda na caça e tudo mais. E sabem todas as espécies, tal, não sabem os nomes técnicos, né, tal, mas sabem, dão seus nomes lá, sabem todas as espécies, dão uma aula, então é muito interessante, porque tu tem uma gama muito grande dessas substâncias. Tem alguns pajés que misturam algumas dessas toxinas e uma delas aniquila a outra. Então, por exemplo, tá usando, tu olha assim, tu tem conhecimento micológico, tu olha e tu diz, cara, ele vai usar o A venenoso, o B tóxico, ele vai matar, e na verdade, pela potencialização de algumas substâncias, ele quer matar é o verme que está comendo a pessoa e não a pessoa. Aí tem uma neutralidade da própria toxina no indivíduo, mas que é letal, por exemplo, para o veneno de sei lá o que está na pessoa. E que por difusão eles conseguem rastrear, eles conseguem tirar. Que é tanto mais concentrado esse veneno aqui que o outro vem por difusão. Então eles fazem umas loucuras assim que tu diz, é medicina indígena, que a gente está muito distante, muito longe de conhecer. Entre outras muitas medicinas. Se tu olhar o que os chineses fazem com isso, medicina chinesa, que a gente sabe que é uma medicina milenária, a gente sabe que tem um monte de técnicas que a gente nem conhece. A maioria, inclusive, nem usa remédio, usa só ervas e substâncias tóxicas da árvore, do fungo, do não sei da o que, até de ferrão de bagre, de peixes, né? Tu fez, mas de onde é que saem essas coisas? Usam, né? E muitos estão aqui em Porto Alegre e fazem essa medicina, ensinam essas coisas, tu fica impressionado, assim. Claro, isso é milenário, de geração a geração. Talvez a gente leve uma vida inteira para estudar e não aprenda tudo, né? Então tem essas coisas, cada um na sua, né? Mas tem. Então, às vezes tu mistura, sozinhos eles têm mais potência destrutiva do que juntos. Eu nunca entendi isso, porque... então, isso são os alucinógenos, enfim. Smurfs, né? Um dos mais alucinógenos aqui é a casinha do Smurf, aquela, que é o Amanita muscari. Faz analogia aí, quem quiser. Tá bom? Canequinhos azuis, saltitantes e felizes. Ação cancerígena. Então também tem aspergilos flavos, que libera, isso aqui já caiu em prova, tá? E é sempre esse sim é um plus, né? Porque as pessoas nunca sabem isso. Tá? A aflatoxina. Então a aflatoxina geralmente é a toxina liberada pelos aspergilos que contaminam alguns grãos. Então muitos grãos, muitas oleaginosas, muitos frutos secos, eu estou falando da castanha e do caju, podem estar contaminados por aspergilos flavos. Eles são fungos, eles são heterotróficos, eles gostam de matéria orgânica. Então, quanto mais lipídio, proteína, carboidrato tiver, mais eles estão. E esses frutos secos e essas oleaginosas, sementes, dão essa condição para o seu desenvolvimento. Então, quando for comprar algo a granel, pelo menos faz uma inspeção no grão. Como é que a gente vê o aspergilos? Eu já aprendi a ver, tá? Eu achava que eram umas manchas e coisa, quando eu estudava, e um dia uma professora Rosa, maravilhosa, igual Rosa Guerreiro, que era minha professora de micologia, de fungos, né? Ela trouxe umas vezes para aula umas coisas contaminadas. Milho pode estar contaminado também e tal.
Como é que tu enxerga? Sabe a pimenta preta? Tu coloca a pimenta preta, aquele monte de pontinho preto. Se tu tiver um grão desses, cheio de pontinho preto, parece um sarampão preto, como se fosse um sarampo preto, aquilo ali é aspergillus. Pegou na mão, pode até, ó, faz isso aqui, não tem dele. Não faz nada. Ele só faz se tu ingerir. Que ele se potencializa junto ao nosso estômago e intestino. Então, vai lá e inspeciona. Ah, não vou comprar essa aqui. Pode ser, por quê? Porque assim como a gente tem inspeção da agricultura para muitos produtos agrícolas, muitos são vendidos na clandestinidade. Certo? Depois nós temos as micorrizas e os líquens com a função simbiótica. Muitos são mutualistas, muitos são simbióticos. Se associam com outras formas de vida para promover mútuo benefício. Então nós temos no caso das micorrizas, fungos com raízes de plantas. Geralmente essas raízes são de monocotiledôneas. Geralmente. As raízes de dicotiledônea gostam de bactérias. E as de monocotiledôneas gostam de fungos. Tá? Então isso é geralmente, não é sempre assim, mas na grande maioria. E a micorriza vai assessorar a raiz a buscar mais nutrientes. Então juntas elas vão potencializar a absorção inorgânica. Depois a planta vai fazer fotossíntese e vai alimentar e proteger esse fungo amigo aí. O mesmo acontece com os líquens. Algas com os fungos. E a gente passa a corresponder que os fungos, com as suas hifas, absorvem água e sais minerais, hidratando e protegendo as algas. Após a fotossíntese, as algas alimentam os fungos. Essas associações são associações ecológicas, são simbiose. Elas sempre são caracterizadas como autótrofas. Mas tem o fungo ali na relação, e às vezes o fungo é até o mais desenvolvido, as alguinhas pequenininhas e o baita fungão, não importa. Elas são classificadas como autotróficas, tanto a micorriza quanto o líquen. Por quê? Porque ele tem uma autossuficiência graças à fotossíntese. Garante, já que absorveram água e minerais, está garantida a sobrevivência pela fotossíntese. Então elas são caracterizadas como autótrofas. Outra, a alga tem uma reprodução metagênica, o fungo também. Mas quando eles se associam, eles não fazem mais metagênese. Eles se multiplicam por fragmentação. No caso dos líquens, eles perguntam bastante, os fragmentos seriam os mesmos, tá? Mas eles vão falar em relação aos líquens, os fragmentos são chamados de sorédios. Então a reprodução do fungo, metagênica. A reprodução do líquen que tem o fungo, não, mas por fragmentação. Chamam-se sorédios. Tá? Sorédios com S, né? E como se diz? Sorédios. É uma forma de fragmentação, uma assexuada multiplicação da associação. É uma associação. O fungo tem uma espécie, a alga tem outra espécie. Então a espécie XY e a espécie ZW. Quando eles se juntam, eu não posso botar XYZW. Então eu mudo o nome de todos. Então por isso que é a associação líquen do tipo tal. Não homenageia nem o fungo nem a alga, é o nome da associação. Associados em simbiose 100% do tempo juntos, isso caracteriza uma nova espécie de um novo ser. Por quê? Porque é uma associação. Então isso é uma simbiose. Entenderam? Algumas caracterizações interessantes que existe dentro das micorrizas, dentro dos líquens, dentro das associações que eles fazem. Fechou? E para finalizar os fungos, nossa classificação. Existem N classificação fúngica, várias. A gente tem uma tradicional e uma moderna que cai bastante em prova, mas existem umas 8, 9 classificações diferentes entre os autores. Eu fui nas últimas, né, nas mais clássicas. Então tá aqui, ó. O que a gente tem que saber sobre o grupo de fungos? No livro eu botei para vocês. Existe um grupo chamado Amastigomicota, que é o maior grupo dos fungos, e o grupo Mastigomicota. Então, o que tem que saber eu vou dizer para vocês. Número 1, Mastigomicota. O que significa isso? É um nome antigo para fungos flagelados. Mastigo, flagelo.
Então, antigamente chamados de mixomicetos e ficomicetos aquáticos, tu só tem que saber hoje que mastigomicota são fungos flagelados. Fungos que têm esporos flagelados, né? Então, fungos flagelados. Por que eles têm flagelo? Porque eles vivem na água. O flagelo precisa nadar para conseguir fazer desenvolvimento de substrato favorável, substrato, germinação em substrato favorável. Então, são aquáticos e constituem a minoria fúngica. A minoria. Já foram conhecidos como mixomicetos, onde nós encontrávamos o zoomiceto, dos zoósporos, tá? Isso aí é antigo, não vai cair assim para vocês. Só vai cair o termo, se cair, mastigomicota, que é fungo flagelado. Vocês nunca mais vão ver nada com mixomiceto, oomiceto, zoomiceto ou ficomiceto aquático, porque esses nomes estão em desuso. Mas mastigomicota, às vezes é citado assim, que são os flagelados. Depois no grupo 2 nós temos o amastigomicota, e para bom conhecedor de latim, sabe que são fungos sem flagelo. Os tipicamente terrestres. Aqueles que serão a maioria. Como, por exemplo, zigomiceto, que está no slide, ascomiceto, basidiomiceto e deuteromiceto. Será que eu botei na ordem? Está na ordem, né? Então, o primeiro que é zigomiceto. Características de zigomiceto. E eu peço 1000 perdões de ter que dar todos esses detalhes para vocês que eu vou falar agora, e nós vamos sublinhar no livro, porque nos últimos anos a URGS tem feito isso. Quase cobrado que vocês sejam micologistas de plantão. Quem já viu prova antiga sabe que é detalhe do detalhe, ela não está nem aí. Nós vamos fazer algumas questões agora no finalzinho para vocês observarem. Só para vocês me perdoarem, tá? Afinal de contas, é semana do dia do professor e dessa vez vocês não podem ficar comigo. Tá? Então, olha só, o que nós temos em zigomiceto? Primeira coisa, é o único fungo que tem hifas cenocíticas, que vocês têm que estudar. Então, lá na última linha, vocês já vão dizendo que elas estão hifas cenocíticas. O que são hifas cenocíticas? Aquela primeira que eu mostrei para vocês. Aquelas hifas que não têm septos. Que as células vão formando a hifa e entre elas não existe parede celular. Certo? Outro. Dos que nós temos que saber, este fungo não tem corpo de frutificação. Mas, Lu, o que é corpo de frutificação? Já vou explicar na sequência. Só quero que neste momento vocês saibam que o zigomiceto não tem corpo de frutificação. E por quê? Por conta de ele apresentar dois tipos espóricos. O aplanósporo, que é assexuado, e o zigósporo, que é sexuado. Corpo de frutificação é uma estrutura fúngica que produz um único tipo espórico. Se já tem dois, já não tem corpo. E quando esse corpo de frutificação produz um tipo espórico, ele tem comportamento sexual. Então aqui, como ele tem dois esporos, um que é assexuado e o outro que é sexuado ou sexual, já perdeu o corpo, porque a prerrogativa de ter corpo de frutificação é ter a capacidade de produzir um único tipo espórico que vai conseguir gerar todo o desenvolvimento metagênico. No caso do zigomiceto, que é o bolor do pão, ele tem um esporo aqui em cima e um esporo aqui embaixo. E como ele tem dois tipos espóricos, acabou com o conceito de corpo de frutificação. Então, eles são fungos bastante simples, portadores terrestres, né? Portadores de dois tipos espóricos, o aplanósporo, que é assexuado, adoro essas coisas, adoro essa fonética, tá? O zigósporo, que lembra zigoto, então só pode lembrar sexual, sexuado. Não tem corpo de frutificação, consequentemente a isso, e ainda suas hifas são cenocíticas. Várias espécies conhecidas, a mais comum é o Rhizopus stolonifer, conhecido como bolor preto. De vez em quando esse fungo me visita em casa.
O povo não come pão, compra pão, esquece pão quando eu vejo aquele pão. Eu acho que levar para aula para estudar. Às vezes eu pego esse pão que eu falo lá e depois eu levar para minha. Eu jogo lá na pia e falo para os alunos. Se tiverem nojo, bota luva. Se não tiver nojo, não bota luva e dá uma olhada nisso. Pega lá pela neva, pela fumaça. Família fitness, né? Eu como pães, não como mais, tudo. Mas eu esqueço dentro do armário quando está tudo mofado. Escuro, úmido. Quando abriu o saquinho, teve contato com ar, contaminou. Fechamos o saquinho, botamos num lugar úmido, porque o armário, o clima, é seco o armário, mas tem umidade lá dentro, alguma coisa dentro do saquinho, né? E escuro. Pode ter certeza que tu vai olhar a validade, às vezes vai ver se daqui 2 dias já está mofado. Isso acontece muito aqui no Rio Grande do Sul, porque nosso clima é úmido. Matéria orgânica, umidade, escuridão, tudo que eles querem, né? A gente bota na geladeira. Não, geladeira não, porque geladeira... mas pão na geladeira é demais, né? Meu padrasto, ele bota tudo na geladeira. Não, meu marido também. Então, quando eu quero comer uma laranja, eu tenho que tirar 2 horas antes, porque senão fica... Não consigo nem comer a banana na geladeira, o pão, tudo na geladeira. É bom que tu esteja ouvindo isso, senhora. Tudo. Porque conserva mais, claro, né? O gelo da geladeira. E tipo das frutas, não é? Não é o mesmo tipo de fungo da laranja? É, o decompositor da laranja é aquele penicillium. Da laranja começa a ficar, ela tá branca, são as bactérias. Aí a bactéria, claro, né? A matéria orgânica, ele vem atraído pelos esporos, aí começa a ficar tudo verde, verde, verde. E a bactéria vai morrendo. Quando o verde toma conta, o branco morre. Porque é o penicillium aquele que tem uma função decompositora também. Faz experimentos com penicillium, só não dá pra... Mas assim, né? Dor de garganta. Não vai fazer mal, mas não vai, assim, não vai fazer mal no sentido, não vai matar. Mas é que o meu psicológico não vai. Não faz mal. Claro, aquilo ali tu extrai, tu purifica, vai virar um antibiótico. Mas é aquele ali. Segundo grupo, gente. Segundo grupo é um fungo mais complexo. É o ascomiceto que vem na sequência? Então tá. O ascomiceto ele já é bem mais complexo. Por que ele é complexo? Porque ele tem esporo sexuado. Ou sexual. Então coloquem lá, sublinhem lá pra nós, tá? Esse grupo ele vai ter um único tipo espórico, chamado ascósporo, que é o esporo de ascomiceto. Esse ascósporo vai ser produzido dentro de um órgão chamado asco. Tá? E esse asco vai constituir, junto à estrutura do corpo desse fungo, o seu corpo de frutificação, que vai ser chamado de ascocarpo. Este grupo fúngico tem corpo de frutificação. Por quê? Porque ele produz um único tipo espórico, que gera autonomia metagênica. Ele é um esporo sexuado ou sexual com autonomia metagênica. As hifas de um ascomiceto, isso aqui é um ascomiceto, ó. Isso aqui não é um cogumelo, tá? Isso aqui é um ascomiceto. Cogumelo é isso aqui, que é um basidiomiceto. Isso é um ascomiceto. Tá? E dentro dessa representatividade, então toda essa estrutura para fora vai ser o ascocarpo, corpo de frutificação. E as hifas desse organismo, elas são septadas. Ou seja, entre as células existe a parede celular. Além do penicillium, que muitos autores citam nesse grupo, qualquer outro exemplo que eles queiram dar para vocês, eles vão chamar atenção, mas também estão no grupo dos ascomicetos o excepcional unicelular leveduras. Eu gostaria que vocês soubessem que a levedura, mesmo não sendo multicelular, ela é taxada de ascomiceto. E fora ela nós temos algumas trufas, como o tuber. Nós temos o fungo Neurospora crassa, que é uma porcaria de um fungo super ruim, tá? Que é ascomiceto. Mas sabendo que tu tem a levedura nesse grupo e o penicillium, gênero penicillium nesse grupo, já está de bom tamanho. Penicillium é legal porque muitos deles, quando são naturalmente comestíveis, vocês viram lá atrás, ele pode ter o nome do gênero, o nome do epíteto específico dele é o nome do queijo que ele produz. Penicillium camembert, Penicillium roquefort, Penicillium, sei lá, gongorzoleae, que é o gongorzoleae, eles chamam. Quer dizer, está dando o nome do penicillium que é comestível. E ele é um ascomiceto. Certo? Terceiro grupinho que nós temos. O ciclo ali é só para brilhantar, vai ser todo o mesmo comportamento. Sempre esse comportamento. Eu vou explicar para vocês o mais bonito.
todo ele é sempre o mesmo comportamento. Muda a forma, não muda o jeito de ser. Terceiro grupo, basídio ou miceto. Agora vem o kogu. Esse aí é o kogu mesmo, ó. Chá de kogu, Marita Muscari. Só falta um Smurf ali embaixo dele. Basídio ou miceto são complexos também. Por quê? Porque eles têm corpo de frutificação. Então, já sei que ele se reproduz pelo esporo do basídio miceto, então o basidiósporo. Se ele tem corpo de frutificação é porque esse carinha tem comportamento sexual. Ele é um esporo sexuado. Produzido dentro de estruturas, essas lamelinhas aqui, essas estruturas aqui ampliadas, chamadas basídios, até está em latim aqui, ó, basídium. São os basídios, com as bolsinhas, hifas na forma de bolsinhas, onde se executa a meiose, dentro de uma estrutura corporal que vai ganhar o nome de basidiocarpo, que é o corpo de frutificação do basídio miceto. Como ali que eu não falei que era o corpo de ascomiceto, tá? Hifas igualmente septadas. Aliás, todos serão septados, com exceção do miceto. E aqui os cogumelos de modo geral. Podem ser alucinógenos ou não, os cogumelos de modo geral e as orelhas de pau. Chama atenção para o Agaricus campestris, que é o famoso champignon. Esse eu diria que a gente, né, champignon, teria que conhecer para uma prova em termos didáticos. E lá embaixo vem o deuteromiceto, que é aquele lá, ó, coitado, até fica feio até na lâmina, né? Ele é multicelular, tá? É o cândida aquele ali, ele é o cândida albicans, tá numa lâmina. Multicelulares, então, deuteromicetos, que são reproduzem-se por conidiósporos, que são seus esporos parasitas, dentro de estruturas chamadas conídeos. Ai, por que eu estou chamando coitadinho do esporo conidiósporo de parasita? 100% assexuado, o conidiósporo germina, não tendo capacidade, produz o micélio vegetativo, mas não tem capacidade de reproduzir-se de modo sexuado. Se não apresenta fase sexuada, não completa a metagênese e por isso, consequentemente, se torna parasita. Já falei antes, sou chata, falo depois. Cândida albicans. Não esqueçam do parasita animal Cândida albicans. Todos são parasitas? Todos 100% parasitas nesse grupo. Acharam o Cândida albicans na última linha? Então está em negrito grande parte das informações em destaque. Não mudem a página ainda. Vamos olhar esse cogumelo aí vermelho. Gosto dos meus esquemas. Micélio reprodutivo, por meiose, produz esporos que germinam no micélio vegetativo, que fecunda, né? Faz a fusão e volta a ser micélio reprodutivo. Então tá aqui, ó. Olha um monte de coisa que eles botam. Isso é um lixo visual. Precisa tudo isso. Corpo de frutificação, sinal que esse esporo é sexual. Mas olha, pega ratão, este esporo tem comportamento sexual, mas ele é produzido por meiose numa fase assexuada. O esporo é produzido dentro do micélio reprodutivo sempre na fase assexuada, mas quando ele assexuadamente por meiose é produzido, ele tem comportamento sexual, porque ele, ao germinar as suas estruturas em hifas do micélio vegetativo, ele mesmo tem o poder de criar o amadurecimento da hifa e promover a sua fusão. Os esporos sexuais, eles têm capacidade de crescer por germinação, amadurecer e entrar em fusão. Que alguns autores até falam em fecundação. Porque a hifa haploide, embora sejam hifas e as células se juntem, tem um comportamento gamético, mas não existe gameta verdadeiro, então eu não posso mentir para vocês. Não existem gametas em fungos. Existe um comportamento gamético nas hifas. Então olha só, lamelas. Quem são essas lamelas? São os basídios diploides. Isso é o micélio reprodutivo.
Cada hifa, uma estrutura. Conjunto das hifas, micélio. Esse conjunto de basídeos é um micélio chamado reprodutivo. Anotem aqui do lado. Tá? Micélio reprodutivo. Do lado do basídeo aqui podem colocar micélio reprodutivo. Aí executa a meiose e geram os basidiósporos. Esporos haploides, produto de uma fase assexuada com comportamento sexual. Germinam, então está escrito aqui, é só sublinhar. Germinação de esporos, qual é a divisão? Mitose. Mitoses, né? São várias. A germinação está ali, mitoses. Cresce nas hifas haploides do micélio vegetativo. Acabam promovendo a união, a fusão dessas hifas, e nós temos o crescimento de um novo corpo de frutificação. Aí segue lá. O talo é só uma estrutura. Tu tem o micélio vegetativo e o talo é só uma estrutura sem função nenhuma, uma estrutura, função assim, sem função fisiológica nenhuma. A função é sustentação, sustentar a parte aérea do fungo. Então qualquer um deles vai ter o talo, o próprio talo aqui do parasita, o talinho. É, na verdade, comunicar o micélio vegetativo ao reprodutivo, mas as funcionalidades, mitose, meiose e crescimento, é tudo nos micélios. O talo é só uma estrutura de sustentação. Claro, então ele tem uma função, sustentação, mas é uma função mecânica, uma função física, não fisiológica. Alguns dizem, né, o corpo deles é micélio e talo, eu até escrevi no livro, mas o talo basicamente é só a função de sustentação. Tudo é hifa, né? Até aqui as hifas subindo, ó, constituindo o talo. Tranquilo? Para a classificação moderna. A classificação moderna mudou o nome só dos grupos. O que nós chamávamos de mastigomicota. Lembram do mastigomicota? Que tinha o mixomiceto e o ficomiceto, que a gente encontrava também o oomiceto e o zoomiceto. Meu Deus, quanto nome! Tudo isso hoje, pelas novas análises da taxonomia, viraram quitridiomiceto. Alguns autores não escrevem com QU, escrevem com C. Citridiomiceto ou quitridiomiceto é o mesmo. O que representa esses carinhas? Só vocês me dizerem quem eles são. O antigo mastigomicota. Tá? Eles têm, ó, zoósporos, esporos flagelados, são a minoria que a gente sempre julga ser aquática. Já tá aí, é só entender. Esses são os antigos mastigomicota. Tá? Então, olha só, nós estamos numa árvore filogenética. Não é um cladograma. Árvore filogenética. Tem seus cladogramas, tem. Aí tudo que está aqui na base é o comum à maioria. Então, por exemplo, aqui ele começa com hifas. Tá, hifas só se o cara for multicelular. Então ele está falando assim, dos multicelulares que a gente está classificando, todos terão hifas. Só se forem multicelulares. Quitina, todos. Celulose, alguns. Quitina, todos. Esporos, todos. Glicogênio, todos. Alguma forma de absorção orgânica ou decomposição, todos. Tá? Primeiro grupo, dividir os aquáticos dos terrestres. Então, nesse garfinho aqui, o cladograma está mostrando um ambiente diferente, isolamento geográfico, água e terra. Então, os aquáticos têm os zoósporos e esporos flagelados. Os terrestres, sem flagelo. Tudo bem? Se esse aqui é o antigo mastigomicota, esse aqui quem é o antigo? A mastigomicota. E depende do vestibular como é que é só trabalhar. Para cá, o que nós temos para cá? Nós temos dois esporos. Veja que o autor só botou o sexual. Vamos cobrar aqui só os sexuados, ele botou só o sexual. Mas eu gostaria que vocês anotassem aqui, ou aqui, tanto faz, o aclanósporo. Existem dois esporos neste fungo. O zigomiceto, que é o bolor do pão, ele tem o aclanósporo e o zigósporo. Eu botei aqui, ó, esporos assexuados e sexuados. Ele só homenageou no garfinho o
o sexuado, e faltou o assexuado, que é o aplaноsporum. Não foi. Não foi? Esse aqui. Aplaноsporum, que é de zigomiceto. O aplaноsporum, deixa eu ver, eu não escrevi, né? Não, poderia ter colocado. Ah, eu já botei? Ah, eu já escrevi no livro? Ah, não, porque ó, ele só traz o zigósporo. Ah, eu já anotei? Mas eu anotei em cima. Ficou meio... Eu desbloqueei o quadrado, então. Ah, eu não vi, só vi o nome. Ah, tudo bem. Hoje eu posso. Só chega semana que vem sobre isso. O que acontece aqui? O que o clado está mostrando, dentre os terrestres, o que só ascomiceto e basidiomiceto têm em comum? Ele, pode ver, ele aqui disse qual foi o motivo da evolução. E aqui ele não disse qual foi o motivo da evolução, porque ele acha que vocês já sabem de cor. E eu digo, não sabem nada. Se a gente não dá, eles não sabem. O que seria aqui? Corpo de frutificação. Aqui seria o corpo. Podia botar de outra maneira. Eu não quero escrever corpo de frutificação, eu quero botar esporos sexuados. Poderia. Eu quis destacar lá em cima, mas eu poderia botar aqui embaixo. Entenderam? Aí basídio com seus basidiósporos e basidiocarpo, com seus basídios. O ascomiceto com seus ascósporos, ascocarpos e ascos, constituem os dois com esporos sexuais. Cadê o quitridiomiceto? Onde é que enfiaram o coitado do fungo chamado quitridiomiceto? Ah, desculpa, deuteromiceto. Onde é que foi parar o deuteromiceto, que são os parasitas? Não tá. Percebam que eles simplesmente não colocaram na classificação. Existe o grupo, se fala do grupo, se cobra o grupo, só que na moderna desapareceu da classificação. Por isso a gente tem que saber muito mais, muitas vezes, do que enxerga no livro. Fechou? Então vamos fazer duas questões importantes. A primeira questão, a questão 12, da URGS de 2010. 7 anos depois, a questão 13 de 2017. As últimas duas, 12 e 17. Vamos olhar essa água pura aqui. Todos que formam sexual. Todos não assim. Todos que formam esporos sexuais têm, não. Porque o zigomiceto é um esporo sexual que não tem. Todos que formam um único ensendo sexual têm. Tem que ser um único e sexual. Entendeu, amor? A diferença. Olha aqui, ó. Todos que formam esporos sexuados têm corpo. Não, porque o zigosporo é um esporo sexual e ele não tem corpo. Todos que, para ter corpo, todos têm que ter um único esporo e este único ser sexual. Entendeu? Esse vamos para seguir. O dia é meu e a bola é para vocês, né? Pois é. Deu, meu povo. Não tem detalhe, né? Quase não tem detalhe. Eu não sei por que a URGS gosta de... Ela não esmiuça muita coisa, mas em fungos ela crava o pé ali. Podemos ver a 12 e a 13? Então, o que nós marcamos como correto sobre fungos? Obviamente, tratando-se de organismos heterotróficos com nutrição
por absorção de substâncias orgânicas, certo? Letra A. Incluem espécies parasitas que podem causar doenças como, por exemplo, sei lá, bota pé de atleta, bota frieira, bota pitiríase, candidíase, monilíase, mas não herpes, né? Eu nunca comentei com vocês, né? Possuem quitina, né? E não queratina. Queratina é proteína e quitina é açúcar, carboidrato. Quitina na parede celular, o que confere resistência correta. Apresentam hifas que no processo de reprodução sexuada formam corpos de frutificação. Se lembram? Depois da fecundação, da fusão, tu volta a produzir novos corpos. Então, os corpos são resultados da fusão das hifas. E as leveduras são fungos unicelulares, embora façam fermentação. Na hora lá sozinho, a gente começa a baquear, né? É fermentativa, ela é, mas agora é uni ou multi. Ah, mas ela faz a fermentação do amido, deve ser multi. A gente começa a viajar nas questões. Eu, sinceramente, acho as questões de fungo sempre muito elaboradas, muito bem elaboradas, e até com excesso, muitas vezes, de detalhes. Pós-ENEM, a gente vai fazer para o URGS 2019 em sala de aula, 18, 19, e aí vocês vão ver questões fúngicas que foram aparecendo e os detalhes que eles foram ainda correspondendo. Sempre fungos é essa pedreira, não sei porquê. Essa de 2010 até não é das piores, tá? Já é detalhista, mas não tanto. Agora olha 17. Sobre os fungos utilizados pela espécie humana, é correto afirmar que a maioria apresenta flagelos em algum estágio da sua vida. Como é que são os fungos na classificação? Os flagelados são uma minoria. Então ali no lugar da maioria a gente coloca minoria. O levedo de cerveja e o fermento de padaria, que é praticamente tudo o grupo das leveduras, só que o fermento da padaria é um e para fazer cerveja eu uso outros Saccharomyces, formam esporos sexuais. Agora ferrou. Para formar esporo sexual, ou é Basidium miceto ou é Ascomiceto. E aí, levedura, qual é o grupo dela? Ascomiceto. Em sendo Ascomiceto, produz esporos sexuais? Produz. Olha o pensamento que o cara tem que ter. Essa é pedreira, na minha opinião. Ele é ascomiceto. Vocês viram que a gente acabou de ver que eles são ascomicetos? Junto com neuróspora, junto com morchela, com tuber, sei lá. Então eles são ascomicetos, junto com penicílio. O ascomiceto é um grupo que tem ascocarpo, então ele tem corpo de frutificação e por isso tem esporo sexual ascósporo. Mas é o caminho que tem que fazer para chegar no B, resposta certa. O que está errado nas outras então? O fermento de padaria é multicelular. Vocês viram que ela repetiu a parte? Por isso que eu falo, com a criatividade até por ali. A gente sabe que ele é unicelular. Saccharomyces, leveduras, fermento de padaria, como queira chamar, unicelular e não multicelular. E apresenta hifas cenocíticas. Como é que são as hifas de Ascomiceto? Septadas. Cenocítica é só zigomiceto. Se eu sou vocês, na boa, já estou entregando a toalha. Caraca, quanto detalhe! Eu achei, quando eu vi essa questão, estão cobrando as hifas. A gente sempre falava, mas dizia, é curiosidade, façam um filtro. Não tem mais filtro, tem que saber tudo. Os cogumelos e os parasitas de mucosas, como por exemplo a Cândida albicans, e eu botei como estava na prova, tá? Não estava em itálico nem sublinhado. Ela escreveu no português normal, assim. Não sei se era por alguma ação da questão ou para não chamar atenção. Então, como eu só copiei a questão, eu deixei como estava na prova. Cândida albicans são da mesma classe? Parasita e cogumelo da mesma classe? Deuteromiceto parasita, Basidium miceto, cogumelo. A penicilina é obtida de um fungo que não apresenta corpo de frutificação. Tchau pra vocês, né? Onde é que é tirada a penicilina? Do penicílio. Quem é o penicílio? Ascomiceto. Ascomiceto tem corpo? Tem corpo. Então, resposta, a gente já sabe que é. Então, fungos, não me perguntem por quê. Porque para nós, fungos chega a ser uma coisa assim, ó, bem irrisória, mas no vestibular é bastante comentado de uma forma bem detalhista.